pouco da vida do Kant. Seguinte, ele nasceu, viveu e morreu onde fica o atual reino da Prússia. Ele foi filho de uma família protestante. O nome do pai dele era Johann Georg Kant e sua mãe se chamava Regina. Eles eram protestantes. Então ele foi educado como protestante também. Na adolescência, ele sempre foi um estudante bom, mas nunca teve um grande destaque, tanto que ele preferia jogar bilhar do que estudar. Aí, com o tempo e com os anos, ele se tornou um professor universitário lá das universidades da Prússia. E antes dos 50 anos, ele não ficou famoso e conhecido por nada. Esse conhecimento ele só teve depois com umas obras que eu já vou falar. Duas curiosidades antes de eu falar disso é que a primeira, ele tinha uma vida extremamente regulada. Ele tinha hora para acordar, para dormir, para jantar, ele tinha hora para tudo. Então quem era próximo dele já sabia o horário e o que ele ia fazer. Um exemplo, 5 horas da manhã todo dia ele era acordado pela sua criada e ele dava passeios durante a tarde por volta das 4h30, todo dia. Então todo mundo já sabia o que ele ia fazer. Outra coisa é que ele era uma pessoa extremamente social, tanto que sociável. Ele chamava os amigos dele, conhecidos, a família, por semana várias vezes para ir na casa dele, para jantar, alguma coisa assim. Porque, segundo ele, quanto mais sociável você é, mais feliz sua vida é. Ele valorizava muito as outras pessoas. Aí, em 1781, quando ele já tinha 46 anos, ele leu uma obra de David Hume e ele achou as ideias interessantes e irrefutáveis, mas a conclusão que Hume tirou, ele não concordou nem um pouco. Tanto que ele ficou inquieto e ele começou a desenvolver sua própria obra. A sua primeira obra, então, foi publicada uns anos depois e se chamava... Deixa eu pegar o nome aqui rapidinho. Sua obra se chamava Crítica da Razão Pura. Se tornou um dos livros mais famosos e até hoje da filosofia moderna. Nesse livro, ele desenvolveu um argumento para mostrar que, apesar da gente não conhecer as verdades do mundo, a gente é forçado a ter alguns conhecimentos. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe dos planetas, das estrelas, por causa de estudos da física, da matemática, e a gente é forçado desde pequeno a aprender esses conhecimentos. Aí, nos 20 anos seguintes, até a morte dele em 1804, a produção dele de novas obras foi sem parar. Ele foi desenvolvendo novas e novas obras. Uma delas, em particular, chama A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que fala sobre a ética e os bons costumes, a boa vontade de fazer as coisas, a moral. E é outra obra que é reconhecidíssima e super importante quando se fala de moral na filosofia. Esse foi a vida do Kant. Agora provavelmente eles vão falar melhor das obras e das ideias. E é isso. Cá estamos novamente, só que dessa vez para falar sobre o Kant e... Manuel. Kant. Manuel. O Tarifa vai estar falando um pouco sobre o criticismo que ele fez, que é conhecido como criticismo kaniano. E basicamente o que acontecia antes de Kant era que havia muita divergência entre o empirismo e o racionalismo. O racionalismo ele defendia que você já nascia com as ideias já dentro de você e você apenas ia desenvolver essas ideias. E o empirismo defendia que você já nascia, que você era uma página em branco e você ia desenvolver as ideias de acordo com a sua experiência, ou seja, você estava dentro da tomada, né? Que você não sabe o que é o choque até levar o choque. Isso era empirismo. E essa divergência ocorria em vários momentos históricos, com vários filósofos. Até que chegou Kant que quis resolver isso. Ele fez uma crítica aos dois e meio que desenvolveu o criticismo kaniano, que é basicamente a fusão do melhor de cada um. Ele dividiu em dois termos, que é o a priori e a posteriori. O a priori, ele defendia, basicamente ele falava que você já nascia com os conhecimentos, apenas iria desenvolver eles.
E o conhecimento a posteriori é o que você, como diz o nome, que você desenvolver depois. Um exemplo do que juntou os dois é, por exemplo, uma criança tá, tipo, ainda não chegou a ir para a escola. Quando ela vê um grupo de pessoas, ela sabe que ali é um grupo de pessoas, tem mais de uma pessoa ali, mas ela não sabe ainda exatamente quantas pessoas são. E isso é o conhecimento posterior, que ela não sabe ainda. Então, quando ela for para a escola, você aprendeu o número 1, 2, 3, 4, ela vai conhecer, tipo, saber quantas pessoas tem ali. Isso é o conhecimento posterior. E outro exemplo disso é o de priori, por exemplo, um cubo na matemática. Você é uma coisa certa, não tem como você contestar isso, que um cubo tem 6 faces e ângulos internos. Isso é algo já determinado, não tem como você contestar isso. Isso é um conhecimento a priori. São coisas que você você já nasce com isso dentro de você. Basicamente é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o que Kant diz sobre a minoridade humana. Segundo ele, o homem é responsável por essa saída da minoridade humana. Mas, de fato, o que é essa minoridade? O Kant define a minoridade humana como a incapacidade do homem de fazer uso do seu próprio entendimento autonomamente, ou seja, sem a tutela de uma razão alheia. Então, o que ele quis dizer com isso? Quando você passa a pensar por si só, você saiu da minoridade humana. E assim, ele fala que isso é uma coisa muito boa pra gente, porque a gente para de pensar seguindo ideias dos outros e passa a pensar por nós mesmos. E ele fala que a permanência do homem na minoridade humana deve-se ao fato de ele não ousar a pensar, que foi o que eu acabei de falar. E ele fala que a gente tem 3 motivos para permanecer nessa minoridade humana. A primeira delas é a covardia, a segunda é a preguiça e a terceira, que é assim, a mais importante, é o nosso comodismo, que é, como ele fala, nossa zona de conforto. Um exemplo, quando eu estava na 5ª série, eu ficava muito sozinha. Eu só conversava com uma pessoa da minha sala porque ela era meu primo. E assim, eu não gostava muito de fazer amizades, eu só ficava no meu canto, só fazia quando a professora falava que ia ter prova, trabalho, essas coisas assim, que era em dupla ou em grupo, eu era a primeira a erguer a mão e falar, vou fazer sozinha, porque eu não gostava de fazer trabalho com as outras pessoas. E assim, a partir do momento que um dia a gente foi apresentar um trabalho e que ela me colocou lá na frente para estar falando o nome estar falando para a sala, foi uma coisa que me tirou da minha zona de conforto, porque eu não estava habituada a fazer isso. E o Kant fala que essa saída da zona de conforto é uma coisa muito boa pra gente, embora a princípio a gente não enxergue isso, porque naquele momento, quando eu estava na 5ª série, eu me senti frustrada, eu me sentia com muito medo, e assim, hoje em dia é uma coisa natural para mim. Eu estar aqui em frente a uma câmera apresentando trabalho, eu já me sinto mais à vontade, mais confortável, e isso só traz benefícios pra gente. Aí, ele fala que é cômodo que existam pessoas e objetos que pensam e façam tudo e tomem decisões em nosso lugar. Porque, assim, é mais fácil pra gente fazer outra pessoa escolher alguma coisa do que nós mesmos. Por exemplo, agora no final do ano que a gente vai estar prestando um vestibular, vamos supor, eu estou em dúvida se eu presto História, Educação Física, Medicina ou, sei lá, uma área de TI. Aí, ao invés de eu mesmo colocar na balança e falar, nossa, eu gosto muito de cuidar de pessoas, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de saber sobre o nosso país. Então, assim, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu simplesmente peço e falo para uma pessoa, olha, eu quero prestar isso, 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 isso. E ela, no meu lugar, ela toma a decisão para mim. Então, assim, para mim isso é mais fácil. Eu deixar uma pessoa decidir tudo para mim, ao invés de eu mesmo fazer esse exercício de pensar. Mas aí o que pode acontecer posteriormente é assim, e a pessoa foi lá e fala, Camila, vai fazer um curso de História. Aí passar 1 ano, 2 anos da minha vida e eu ver que eu gostava mais de cuidar de pessoas do que descobrir coisas sobre meu próprio país. Então, assim, acaba que eu perco 1, 2 anos da minha vida, sendo que se eu tivesse feito esse exercício de pensar no que eu gosto mais, eu poderia já ter ido para medicina, por exemplo, e tá fazendo alguma coisa que eu gosto. E assim,
ele fala que é mais fácil que alguém faça do que fazer determinado esforço, já que existem outros que podem estar fazendo por mim, que é o mesmo caso de quando a gente estava estudando no bimestre passado, o problema do carona, que é eu pegar, me prender a uma pessoa e essa pessoa está fazendo as coisas por mim. É muito mais simples, naturalmente todo mundo percebe isso. E ele fala que quando o homem permanece na minoridade humana, ele é incapaz de fazer uso das suas próprias pernas. Então, sempre a gente vai estar dependendo de outras pessoas para tudo. A gente não faz esse exercício de estar pensando. Outro exemplo é quando a gente faz uma prova ou então um trabalho, alguma coisa de interpretação de texto. Como, por exemplo, as folhinhas que a Silene passa pra gente, que são umas questões muito chatas. Então, assim, a maioria da sala procura tudo na internet, porque é muito mais fácil, é muito mais rápido e, assim, a gente não tem o trabalho de pensar. Mas quando a gente faz uma prova, uma integrativa da vida, que a gente não tem essa internet para a gente estar pesquisando, ou então um amigo para a gente estar conversando, a gente sente muito mais dificuldade de interpretar um texto, porque realmente a gente para pensar. E se a gente não tem esse exercício regularmente, cada vez mais a gente vai sentindo dificuldade de interpretar um texto, por exemplo. E ele também fala que com isso a gente acaba se tornando incapaz de tomar próprias decisões e fazer escolhas. Todos os dias nós fazemos inúmeras escolhas. Eu, por exemplo, um exemplo, eu antes de sair de casa, eu escolhi vir com essa camiseta vermelha. Isso foi uma das primeiras escolhas que eu tive. A hora que eu acordei, eu escolhi tomar banho, colocar uma camiseta, escovar os dentes e vir para cá. Eu poderia ter pego, sei lá, uma camiseta preta, uma rosa, uma azul, entre outras. E assim, foi uma escolha minha vir com essa camiseta, mas não é desse tipo de escolha que ele está falando, sim de escolhas que vão influenciar na minha vida. O vir com a camiseta preta, uma rosa, assim, não vai influenciar tanto na minha vida, mas, por exemplo, uma tomada de escolha para eu ingressar no vestibular, isso sim vai fazer diferença na minha vida. E é isso que ele fala que nós temos que parar para pensar e fazer escolhas certas. E ele fala num dos seus textos, que chama O que é Iluminismo, ele sintetiza seu otimismo iluminista em relação à possibilidade dos homens seguir com a sua própria razão, ou seja, o seu próprio pensamento e não depender das outras pessoas, sem deixar indagar pelas crenças, tradições e opiniões alheias, que foi isso que eu comentei. E nesse texto do que é o iluminismo, ele descreve o processo de ilustração como sendo a saída do homem da sua minoridade, que a partir do momento que o homem passa a pensar por si só e para de depender dos outros, ele saiu dessa minoridade. E aí ele fala que é o momento que a gente cresce, é o momento que a gente amadurece nossas ideias. Como, por exemplo, quando a gente entrou no CENEP, a Cleia, quando ela passava um trabalho pra gente, ela falava, eu quero que vocês façam um trabalho, vamos supor, da Primeira Guerra Mundial. Nesse trabalho, eu quero isso, 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 isso e isso. Então, ela basicamente, ela falava tudo que ela queria que a gente fizesse no trabalho e a gente, posteriormente, ia lá e fazia tudo que ela tinha pedido. Agora que ela já viu que a gente amadureceu, que a gente cresceu, nós somos outras pessoas, ela simplesmente fala pra gente, eu quero que vocês façam um trabalho sobre Kant. Ponto, acabou. Ela sabe que nós temos a capacidade de pensar, articular as ideias e com isso fazer um bom trabalho, sem estar precisamente necessitando da ajuda dela. E aí, com isso, depois que a gente cresce e amadurece, a gente se torna consciente da força da inteligência para fundamentar sobre o conhecimento a priori a sua própria maneira de agir, sem a doutrina ou tutela de outrem. Que foi o que eu disse. Quando a gente passa a pensar sozinho e a gente amadurece, a gente não precisa de outras pessoas para estar falando, olha, Camila, faz isso. Camila, faz isso. A gente tem a responsabilidade e a consciência do que é certo, do que é errado, do que vai ser melhor para mim. O Kant, ele afirma que é difícil para um homem sozinho sair dessa zona de conforto, de livrar-se dessa minoridade, pois ele já se apropriou dela como se fosse uma segunda natureza. Como um exemplo que eu tinha dado anteriormente, quando eu falei que na quinta série eu ficava lá sozinha no meu canto. Então, assim, para mim, isso era uma coisa muito normal.
eu ficar lá, eu só conversar com pessoas assim que era da minha família, eu não tinha muitas amizades. E a partir do momento que as professoras me colocaram para falar com outras pessoas, me colocaram para apresentar trabalho, eu me senti melhor, porque assim, eu comecei a conversar com mais pessoas e eu saí dessa minoridade humana. Então foi uma coisa muito boa para mim. E o Kant fala que são poucos aqueles que conseguem, pelo exercício do próprio espírito, libertar-se da minoridade humana. Ou seja, por livre e espontânea vontade, eu ir lá e colocar a mão na minha consciência e falar assim, nossa, eu preciso sair da minoridade humana porque eu tô muito sozinha e isso tá me afetando de alguma forma. Então ele fala que a pessoa sozinha é difícil ela ter essa consciência, porque para ela já tá habituada a ficar ali naquele canto, quieta, sozinha, então é uma coisa que ela se sente bem. Mas assim, no fundo, para ela não faz bem ficar isolada das outras pessoas. Então é difícil sim essa pessoa sair por conta própria dessa minoridade humana sem ter a ajuda de outras pessoas externas. Então, eu vou falar sobre os juízos de Kant. Segundo Kant, ele dizia que o intelecto humano ele é dividido em 12 áreas diferentes e a razão ela possui três ideias que elas não servem para constituir objetos, mas sim elas são reguladoras das nossas ações. As três ideias são a ideia psicológica, que ela serve para descrever o indivíduo em si. Também tem a ideia cosmológica, que são todos os nossos conhecimentos atribuídos ao universo, e a ideia teológica que de Deus, que basicamente é tudo que a gente conhece, todas as ideias que nós possuímos sobre Deus. Então, um juízo ele consiste basicamente na conexão de dois conceitos, do quais um sempre cumpre função de sujeito e o outro de predicado. Explicando, um é o sujeito e o outro é o seu significado, a sua característica em si. Os três juízos para Kant são os juízos analíticos, que são os juízos em que o predicado pode estar contido no sujeito, e por isso ser extraído por análise. Isso significa que o predicado nada mais faz do que explicar ou explicitar o sujeito. Ou seja, um exemplo que pode ser dado que é, todo triângulo tem três lados, ou seja, você analisa aquilo e você deduz o que é, sem nenhum problema. Então, outro juízo são os juízos sintéticos a posteriori, que são aqueles em que o predicado não está contido no sujeito, mas relaciona-se a ele por uma síntese. Esta, porém, é sempre particular ou empírica, não sendo universal e necessária. Portanto, não serve para a ciência. Em outras palavras mais fáceis de entender, esse juízo é uma característica de um indivíduo que é sempre particular e empírica. Basicamente, você atribui o empirismo para poder definir essa característica. Por exemplo, esse bolo tá gostoso. Eu preciso provar o bolo, eu preciso sentir para poder definir se ele é bom ou não. Também tem os juízos sintéticos a priori, que são juízos em que também o predicado não é extraído do sujeito, mas que pela experiência formam-se como algo novo, construído. No entanto, essa construção deve permitir ou antever a possibilidade da repetição da experiência, isto é, a aprioridade, entendida como a possibilidade formal de construção fenomênica que permite a universalidade e a necessidade dos juízos. A experiência não é mera deposição de fenômenos na mente em razão da sequência das percepções, mas sim a organização da mente numa unidade sintética daquilo que é recebido pela intuição. Então, basicamente, esses juízos sintéticos a priori, em outras palavras também mais fáceis de explicar, elas são o juízo em que já há um consenso entre o grupo de pessoas, ou seja, não é preciso que um indivíduo passe por alguma experiência imediata para formar o juízo. Então, basicamente, é aquela ideia que já está entre um grupo de pessoas e você não precisa analisar de novo aquilo lá. Já é um consenso entre as pessoas. E para Kant também, que para ele a experiência é a organização das coisas que você aprende através do empirismo. Ou seja, aquilo que você passa, você organiza na sua mente. Basicamente é isso. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho sobre Kant e a Revolução Francesa. Não tem muito, eu pesquisei, mas não tem muita coisa. E ele traz um questionamento que foi o principal dele na época. Enquanto estava tendo a Revolução Francesa, ele falou em uma obra chamada Uma Resposta à Questão, o que é o Iluminismo, de 1784, que tem alguns grupos que estão levando o racionalismo longe demais.
E alguns desses grupos que ele cita são os metafísicos, que eles procuram compreender tudo sobre Deus e sobre a imortalidade. Os cientistas, que dizem que têm a mais profunda e exata descrição da natureza. E os céticos, que vão questionar se acreditar em Deus, na liberdade e na imortalidade é racional. E ele vê na Revolução Francesa, uma tentativa de instaurar o domínio da razão e da liberdade. E daí ele vai falar sobre o campo religioso, que na Revolução, tem uma chance da fé eclesiástica ser substituída pela fé racional, ou seja, as pessoas deixariam de acreditar na fé pura, na fé religiosa, para passar a acreditar na fé da razão, por causa de todo o movimento que estava acontecendo. Ok, agora eu vou falar um pouquinho sobre os marcos e algumas obras e livros do Immanuel Kant. Bem, ele começou na cena em 1724 e a partir de 1748 até 1754 ele começou a dar aulas em praças para crianças e para jovens nas vilas onde ele nascia, onde ele viveu, onde ele conviveu pelas redondezas, tá? Em 1755 ele se torna professor docente, ou seja, ele só dá aula, só que ele não recebe nada por isso e não tem nenhuma recompensa por isso na faculdade. Em 1770 ele se torna professor, aí sim ele começa a receber coisas a partir disso, através das aulas dele. Ele dá aula de lógica e da metafísica. Tá. A primeira obra dele, que é o primeiro marco importante dele, que lançou em 1781, que é a Crítica à Razão Pura. E nesse livro que ele esperava fazer com que a metafísica se tornasse uma ciência. Como que ele queria fazer isso? Ele comparava a ciência com a metafísica, falando que a ciência formulava um problema e objetivamente ela acabava com esse problema. O que a metafísica faz? Ela formula um problema, só que uma escolha tem um resultado positivo, outra escolha nega esse problema e a outra escolha diz que não tem nada a ver esse problema. É uma aquarela isso aí. Tá entre dogmáticos e céticos. Tá? E ele diz que é preciso fazer com que a filosofia seja uma ciência. Isso faz parte do projeto pré-crítico dele, que ele é dividido em duas partes. A pré-crítica é dessa obra para trás e pós-crítico vai ser as obras para frente disso aí. Tá? Antes de ser ciência, a metafísica ela deve funcionar a partir de preposições, ou seja, o predicado está junto do sujeito. Tá? Imaginemos assim uma bolha, ou seja, certamente ela é esférica, porque dá para perceber só de olhar para ela. Tá? A preposição para a metafísica tem as sintéticas a priori, ou seja, imaginemos uma mesa branca. O que você pode pressupor disso aí? Que ela é uma mesa e que ela é branca. E tem as representações sensíveis, ou seja, você vê a mesa e vê a sua brancura. A brancura, tá certo. Tá. Em 1783, ele lança um artigo intitulado O que é o Iluminismo, que a Camila acabou falando na apresentação dela, para a revista Barsham Manach, sei lá o que é isso, depois eu faço algum jeito, escrevo no grupo, que ele foi uma resposta sobre uma discussão que estava dentro dessa revista. Em 1788 ele continua o livro da Crítica à Razão Pura, só que agora ele está no momento pós-crítico dele, que é a Crítica da Razão Prática, que é a continuação desse livro direto. Eu vou falar só 3 pontos disso aí, que eu não quero falar muito sobre esse livro, porque eu foquei muito mais na razão pré-crítica dele do que a pós-crítica. Nesse livro ele fala sobre a doutrina nos elementos, ou seja, que é tudo dividido por sua vez. Segunda parte, que era a analítica da razão pura e prática. E a dialética da razão pura prática. Tá. Em 1790, ele critica, ele lança a Crítica do Juízo, que é nela que o Kant desenvolve as ideias acerca do juízo estético. Tá? E em 1804, ele acaba falecendo por
ele tá muito doente, porque ele tinha Alzheimer, e já estava muito, mas muito solitário. Também entra no que a Camila já falou sobre isso, ser solitário, ser... É o exemplo que a Camila deu, praticamente. E só isso mesmo, só acabou. E a gente fez o folhetim, e aí na segunda-feira a gente vai estar entregando para vocês, porque hoje o Leonardo acabou não vindo, e aí não tem como eu mostrar ele aqui, mas já tá pronto e segunda a gente vai entregar. E é isso.